E no vídeo de hoje eu vou te contar uma história de desaparecimento, mas tão misteriosa, com tantos acontecimentos assim, inexplicáveis, e tudo isso vai te deixar com a pulga atrás da orelha, pode ter certeza. Oi gente, meu nome é Cíntia e você está assistindo o meu canal Arquivos de um Crime. E no vídeo de hoje, como eu disse para vocês, eu vou contar para vocês uma história, na verdade é uma história real, tá? De uma história de um desaparecimento que ficou tão misterioso e ficou conhecido praticamente no mundo todo, que foi o desaparecimento dos Guardiões do Farol. Eles simplesmente sumiram inexplicavelmente e deixaram pistas muito assim estranhas, muito estranhas. Então, gente, confere esse vídeo porque ele tá imperdível. Essa história é muito boa, tá bom? Mas antes, não esquece de se inscrever no meu canal, deixar o like aí pra mim, tá bom? Então, bora lá para esse vídeo que tá show. As Ilhas Flannan, elas são um pequeno grupo de ilhas que ficam localizadas na costa oeste da Escócia, aproximadamente a 32 quilômetros da ilha de Lewis. A maior dessas ilhas é a ilha de Eilean Mor. E aquele local guarda um incrível segredo. Aquele trecho ele era muito traiçoeiro para os navegadores, principalmente quando o mar estava muito bravo, quando tinha as tormentas, quando tinha muito nevoeiro. Por causa disso, várias embarcações acabavam perdendo seu referencial e acabavam se chocando com as rochas, porque a visibilidade ali não era boa. Então, para ajudar esses marinheiros, o governo inglês decidiu construir um farol, e seria na ilha de Eilean Mor. O ano era entre 1895 e 1899. E esse farol ele deveria ter 74 pés e lançar um feixe de luz a cada 30 segundos, emanando um raio luminoso com a potência de 140 mil velas a uma distância de 24 milhas. Então, um ano depois, esse farol ele já havia sido construído e ele já estava em operação, ele já estava funcionando. Mas aí, uma equipe de guardiões ela precisava ser contratada para operar todos aqueles equipamentos, mas foi um pouco difícil achar quem quisesse esse tipo de serviço, porque assim, lá, além de ser um trabalho muito solitário, lá naquela ilha haviam muitas lendas, né? Muitas lendas assustadoras, coisas que falavam sobre fantasmas e tudo mais. Então, ninguém queria aquele serviço. Mas então apareceram 3 homens para esse serviço, e eles eram Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. Então, eles se revezavam ali a cada 14 dias. Então, uma equipe ficava 14 dias, depois ela saía e vinha uma outra equipe para mais 14 dias. Porque, como eu disse, ninguém tinha coragem de ficar muito tempo por ali. Então, por isso que tinha esse tipo de revezamento. Então, em 7 de dezembro de 1900, James Ducat chegou ao farol para mais 14 dias de trabalho. O seu primeiro assistente, William Ross, ele tinha passado mal, e um homem local, que era o dono de MacArthur, assumiu seu lugar. O Thomas Marshall, ele era o segundo assistente e ele completava o trio. Então, durante esse período, a ilha ela ficou toda encoberta por um nevoeiro. E em 15 de dezembro, apenas alguns dias depois de completar o primeiro aniversário de operação do farol, o capitão Holman do vapor Astor percebeu que a luz estava apagada. Então, quando ele chegou na Escócia, o Holman enviou uma mensagem para o quartel-general da Cosmopolitan Line Steamers, que era a empresa responsável pelo serviço. Então, a central, ela até tentou entrar em contato com o agrupamento marítimo para eles verificarem o que poderia estar acontecendo. Mas por causa das fortes tempestades que estavam ocorrendo por ali, as comunicações haviam sido cortadas. Então, em 20 de dezembro, estava programada uma viagem que levaria os mantimentos para o farol e um substituto. Mas, por causa do mau tempo, a viagem ela acabou sendo adiada. Finalmente, em 26 de dezembro, um pequeno navio chegou às Ilhas Flannan
O capitão era James Harvey e ele estava acompanhado de Joseph Moore, que iria substituir um dos guardiões. O Harvey, então, ficou muito surpreso quando ninguém foi até lá para recepcioná-los. Então ele soou a buzina e depois ele disparou um sinal de alerta para ver se ele conseguia chamar atenção, para ver se alguém aparecia, mas não houve nenhuma resposta. Então o Joseph Moore, ele subiu as íngremes escadas que levavam até o farol e ele então relatou que ao subir ele sentiu uma sensação terrível, um pressentimento horrível que deixou ele com muito medo. Então, quando ele chegou lá, ele percebeu que alguma coisa estava errado. A porta, ela estava trancada e ele chamou, mas só que ninguém respondeu. Então, ele tentou arrombar a porta, mas foi um pouco difícil porque havia uma barricada impedindo o acesso. No saguão de entrada, faltavam 2 dos 3 casacos de pele. Na cozinha, tinha metade de uma refeição na mesa e a lareira havia queimado sem parar. Na sala, o relógio estava parado às 2 horas. Então, o Moore, ele chamou mais uma vez pelos colegas, mas ele não obteve nenhuma resposta. E ele não teve coragem de ir até o farol para ver se por um acaso eles estariam lá. Então, ele preferiu voltar até o barco e informar para o capitão Harvey o que havia acontecido. Então, o Harvey, ele ordenou uma busca nas ilhas pelos homens desaparecidos, mas ninguém foi encontrado. O Harvey, ele enviou um comunicado ao continente que, por sua vez, foi encaminhado para a sede do escritório do Farol do Norte. E o telégrafo dizia o seguinte: um terrível acidente aconteceu em Flanass. Os 3 guardiões, Ducat, Marshall e MacArthur, desapareceram da ilha. Em nossa chegada lá, esta tarde, não encontramos nenhum sinal de vida na ilha. Disparei um foguete sinalizador, mas como não obtive resposta, mandei o Joseph Moore subir na ilha, que foi até a estação, mas não encontrou nenhum guardião lá. Os relatórios pararam e outros sinais indicaram que algum acidente deve ter acontecido há uma semana. Pobres companheiros, devem ter sido derrubados sobre os penhascos por uma onda e se afogado ou algo parecido. A noite chegou, mas nós não podemos esperar. Deixei Joseph Moore, MacDonald, Bullmaster e mais 2 marinheiros na ilha para manter a luz acesa até as autoridades conseguirem alguns arranjos. Não retornarei até você me responder. Eu permanecerei no escritório do telégrafo até que feche. Então, alguns dias depois, o Robert Moorhead, que ele era o superintendente do escritório do Farol do Norte, que ele havia recrutado e ele conhecia pessoalmente os 3 homens. Então ele partiu para a ilha para investigar os desaparecimentos. Então, na sua investigação, ele não encontrou nada além daquilo que Moore já havia relatado. Mas então, o Moorhead, ele deu uma olhada no diário de registros e ele verificou que havia algumas anotações muito estranhas ali. Por exemplo, no dia 12 de dezembro, Thomas Marshall ele escreveu sobre ventos severos, como ele nunca havia visto antes em 20 anos. E ele dizia também que James Ducat estava muito quieto e que Donald MacArthur estaria chorando com medo da tempestade. MacArthur, ele era considerado um marinheiro muito experiente, então era muito estranho o fato dele estar chorando. E ele era conhecido por ser um homem assim muito durão. No dia, registros do dia 13 de dezembro, no diário diziam que a tempestade ainda estaria furiosa e que todos eles estariam orando. Mas nada disso fazia nenhum sentido. E o mais estranho é que não havia registros de tempestades na área nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Os registros, eles confirmavam que somente no dia 17 de dezembro teriam tempestades que atingiriam a ilha. No Diário do Farol, o último registro havia sido feito no dia 15 de dezembro às 9 da manhã e dizia o seguinte: a tempestade finalmente acabou, o mar está calmo, Deus está acima de tudo. Então, depois de ler aqueles registros, o Robert Moorhead, ele voltou a atenção dele para o único casaco de pele que havia sido deixado ali no hall.
Será que no inverno rigoroso como aquele, um dos guardiões haveria de ter saído para fora sem o seu casaco de pele? Também porque os três deixaram seus postos ao mesmo tempo, já que as regras proibiam terminantemente que eles fizessem isso. Moorhead então encontrou mais pistas. Ele encontrou cordas espalhadas pelas rochas. Essas cordas elas eram mantidas em um caixote a 20 metros acima da plataforma em um guindaste de suprimentos. E essas foram todas as anotações que o Moorhead ele anotou no seu relatório. O que eles achavam, na verdade, é que os homens eles pudessem ter sido terem se afogado, que deve ter vindo uma onda grande de repente e tê-los levado para o mar e eles terem se afogado. Era mais ou menos isso que eles achavam. Alguns outros acontecimentos estranhos já haviam acontecido ali. Por exemplo, em abril, um vigia havia escorregado nas escadas perto da casa de barcos e sofreu uma queda em que quebrou o pescoço. E em agosto, um barco a remo que se aproximava de Ellinmore virou e 4 homens se afogaram nas águas geladas. Mas aquela tragédia ela era ainda muito mais bizarra do que todas essas outras, porque ninguém sabia o que havia acontecido e como 3 homens poderiam ter sumido. Teorias à parte, muitas pessoas achavam que algo terrível aconteceu para que todos saíssem correndo. Alguns achavam que fosse algum tipo de assombração que havia aparecido ali para eles. Outra teoria seria de que eles haviam sido abduzidos por alienígenas, ou então até que eles pudessem ter sido sugados para uma outra dimensão, já que era muito estranho todas as anotações que tinham lá no Diário do Farol. Mas nenhuma dessas teorias explicava as condições climáticas da época. Os registros na época apontavam de forma irrefutável que durante os dias registrados no diário o mar estava muito calmo. Eles tinham certeza disso porque o farol de Ellinmore podia ser visto da ilha vizinha de Lewis. Nas décadas seguintes, os guardiões subsequentes de Ellinmore, eles relataram estranhas vozes ao vento chamando o nome dos 3 homens que estavam desaparecidos. As Ilhas Flanner, elas sempre foram famosas por suas superstições. E alguns diziam que todos os que colocavam os pés na ilha tinham de repetir uma oração, a fim de poder deixar o lugar, do contrário, uma morte terrível os aguardaria. Seja como for, 70 anos se passaram, sem nenhum incidente, até que em 1971 o farol foi modernizado e automatizado, dispensando a necessidade de vigias permanentes lá na ilha. Hoje, o solitário farol de Ellinmore continua a lançar sua luz sobre o oceano, possivelmente buscando o sinal dos vigias desaparecidos, cujo paradeiro jamais foi descoberto. E essa foi a história do mistério do desaparecimento dos Guardiões do Farol. Então, me conta aqui embaixo o que vocês acharam dessa história, se vocês gostaram. Me conta o que vocês acham que pode ter acontecido com eles. Será que eles foram abduzidos por alienígenas? Será que foi fantasma? O que será que aconteceu com eles? Será que foi uma serpente marinha que levou eles embora? Existem muitas lendas em torno dessa história. Então me conta aqui embaixo o que vocês acham que é. E se você tem uma teoria diferente da que eu contei aqui, conta pra mim também, tá bom? Eu vou querer saber, beleza? Então é isso, gente. Então se você não se inscreveu lá no começo do vídeo, não esquece de se inscrever agora, tá bom? E deixa o meu like, beleza? Então, até o próximo vídeo, até a próxima segunda, até o nosso próximo caso. Tchau!